Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Log Talks, o podcast de logística da Infios. Estamos na 7ª temporada, eu sou a Vânia Grácio e hoje nós vamos focar no universo da logística ultra expressa. Você já ouviu falar? É um segmento altamente nichado, vital e cada vez mais presente nos bastidores de grandes eventos de indústrias e cadeias de ponta. E para entender melhor sobre esse assunto, os nossos convidados de hoje são Rodrigo Rufka, que é Marketing Director Latam da Infios, e Marcelo Zeferino, Chief Commercial Officer da Prestex. Eu vou começar pelo nosso convidado, pelo Marcelo. Muito obrigada pela sua presença aqui. E assim, o que nós gostaríamos de entender, você acha que o mercado confunde emergência com um improviso? O que caracteriza de fato uma operação de tempo crítico? Como funciona? Por que a proposta de vocês agora é focar em modalidade não mais emergencial e sim em algo ultra expresso? Comece explicando para a nossa audiência aqui, por favor. Show. Primeiro, Vânia, Rodrigo, obrigado pelo convite. Trazer a Prestex para falar um pouquinho sobre logística, falar um pouquinho sobre esse nicho tão específico que você muito bem comentou. E acho que um pouco dessa operação ultra expressa e dessa confusão que se faz entre... Eu falo nem que não é nem falta não é nem urgência, não é nem falta de... É muito... É quase que um dinossauro quando você ouve falar disso. Assusta quando você ouve falar em emergência, em parada de linha. Só que durante muitos anos isso foi velado dentro da indústria. E espaço como o de vocês aqui para que a gente possa discutir a logística e não, como alguns anos atrás, a gente falava aqui antes dos bastidores, como ambientes como esse eram raros, onde você conseguia discutir a logística em alto nível, conseguia discutir os detalhes da logística e não somente custo, somente frete, somente uma linha do transporte, e se englobava tudo junto dentro do mesmo saco. A gente sabe que não é dessa forma e hoje existe espaço para isso. Quando a gente iniciou as operações, quando a Prestex iniciou lá atrás, 23 anos atrás, nós nos posicionávamos única e exclusivamente como carga emergencial. E esse emergencial era, assim, quase que velado. Por quê? Se você fala em casa, por exemplo, olha, estou usando minha reserva de emergência, estou usando algo que era guardado para algum momento, ou estou fazendo algo de forma improvisada. Todo mundo aqui arrepia, fala, não, mas por que você está fazendo dessa forma? Não soa bem aos ouvidos de quem escuta e de quem utiliza. Então nós trabalhávamos meio que na contingência. Eu costumava brincar no passado que era quase como um urubu esperando alguma coisa ficar estragada, para que você pudesse atuar. O negócio tá pegando fogo, daí vocês são lembrados. Exato. Só que isso nos incomodava muito. Por quê? Porque para que nós pudéssemos, e depois acho que a gente vai conseguir falar um pouco mais operacionalmente como é que a gente consegue colocar isso de pé, para que nós pudéssemos atender com SLA muito alto e realmente resolver esse problema na indústria, nós tivemos que desenvolver uma cadeia, um ecossistema logístico muito grande e uma tecnologia muito grande empregada em cima disso. E nós olhávamos para isso e pensávamos, cara, mas isso é um desperdício. Você usar toda essa energia, todo esse recurso somente para quando dá errado. Então por que não usar isso também para prevenir que algo dê errado? Como a gente pode pegar uma cadeia de alto valor agregado ou uma indústria que tem uma necessidade de um transporte um pouco mais ágil, mais previsível, e colocar isso como um ganho operacional, como algo que possa de fato fazer ganhar o jogo. E aí que nós mudamos toda essa orientação estratégica do negócio para ultra expressa. Então hoje nós temos muita convicção a quem servimos e a gente cada vez mais somos entusiastas desse tipo de momento, onde a gente pode posicionar. Somos uma empresa que pode atuar com qualquer segmento, em qualquer velocidade, em qualquer público. Não somos. E ter a consciência disso é que faz com que a gente tenha relevância nesse mercado e a gente consiga cada vez ajudar mais a indústria a resolver seus problemas. Perfeito. Bom, eu acho que o que ele está trazendo aqui mostra que assim, a resposta rápida ela deixou de ser simplesmente um plano B. E aí, como você acha que as soluções da Infios conseguem se conectar para atingir essa velocidade que a governança exige? Legal, primeiro, obrigado, Vânia, mais uma vez, por conduzir mais um episódio.
Um agradecimento especial para o Marcelo de estar com a gente hoje. Eu não tenho dúvidas que esse vai ser essa temporada vai ser muito legal, porque a gente tem muito assunto interessante para entender dessa questão de logística. E antes de te responder, Vânia, eu queria aproveitar um gancho que o Marcelo trouxe, que eu achei sensacional, que é você ter aquele cenário e você colocar estratégia dentro de uma força que obrigatoriamente você tinha que colocar. E eu acho que é isso que a Infios faz. Hoje, quando a gente fala de tecnologia para o mercado de supply, a gente tem 3 pilares básicos, né? A gente tem desde o pedido ali, quando acontece, né, a gestão de pedidos, a gente tem toda a gestão dentro do centro de distribuição e depois a gente tem essa mercadoria andando ali, seja num caminhão ou seja num avião. E eu sei que eles têm bastante case de avião, eles vão trazer uns negócios bem legais aqui. Tem umas historinhas para contar sobre isso. Então, quando você tem toda uma esteira e você vê que, né, a mercadoria ela tá desde o clique até dentro do caminhão na última milha, eu acho que esse é o segredo, é você adaptar a solução dentro de uma necessidade já existente ou até de uma previsibilidade que existe dentro das empresas. A gente conseguir orquestrar todo esse momento, porque quando a gente tem, normalmente quando você entra dentro de um centro de distribuição, Marcelo e Vânia, vocês talvez conheçam bem, parece que a gente tem silos ali, são departamentos completamente diferentes. Você tem a gestão de pedidos, você tem o time que trabalha dentro do centro de distribuição e depois você tem ali a equipe de transporte, você tem toda aquela estratégia de transporte. Às vezes, a empresa ela trabalha com softwares diferentes, né? Então, hoje a Infios, além de se adaptar a toda essa esteira dentro da cadeia, a gente consegue entregar soluções para cada uma das pontas, a gente consegue orquestrar todos esses momentos e a gente consegue se integrar até em softwares existentes, até concorrentes que hoje estão dentro de um cliente, a gente consegue integrar e trazer agilidade antes que a bomba estoure lá dentro. Legal. Bom, e aí, por falar em agilidade, eu queria agora que o Marcelo falou que ele tem várias histórias para contar, que ele nos desse alguns exemplos de onde a Prestex atua, porque, assim, é tudo muito, vocês lidam com o inesperado, com o que não estava planejado. Traz pra gente exemplos de como isso funciona. Vamos lá. Acho que a fala do Rodrigo é muito importante e isso já soa muito bem aos nossos ouvidos e vai muito ao encontro do que nós acreditamos dessa multissegmentalidade sistêmica. Então, por exemplo, eu tenho vários setores dentro da empresa. Por que eu preciso atuar da mesma forma em todos eles? Isso lá atrás, na literatura de administração, a gente já ouvia falar. Que a gente precisava, a pessoa que, como eu olho para a gestão de pessoas, é diferente como eu olho para a gestão de indústria, como eu olho para a logística. Só que isso acabou entrando para dentro da logística agora e a gente consegue, dentro da logística, conversar de várias formas. Por isso que tua fala é muito importante nesse aspecto. Quando a gente aí, falando da Prestex e cases que a gente tem a esse respeito, quando uma indústria grande, uma multinacional, por exemplo, ela faz todo o planejamento logístico do seu negócio, ela precisa trabalhar no macro. E a gente entende, obviamente, que a nossa fatia ela vai ser muito pequena dentro de um macro de uma multinacional. Só que trabalhar dentro desse macro, alguns pontos sempre vão ficar sem amarração. Por quê? Porque você depende de muitas pontas, perdão da redundância. Então, é um microchip que está no outro continente, é um chicote que está no outro continente, é a matéria-prima que está aqui no Brasil, e tudo isso precisa conversar muito rápido. Daí, sistema e tecnologia em prol disso, para que você anteveja tudo isso. Mas mesmo assim, é como movimentar um transatlântico. Você não consegue movimentar um transatlântico com pouco combustível, com pouca energia. Você precisa de muita energia para movimentar. Quando qualquer ponto desse foge da cadeia, a força exercida para que ele não pare, não desacelere para que tenha, é muito grande. E a Prestex entra justamente nisso. Então, vou te dar um exemplo. Hoje, quando uma planta que está no norte do Brasil, nordeste do Brasil, ela indica de forma sistêmica que poderá haver uma ruptura, nós temos muitas vezes 12 horas, 8 horas para tomar a decisão, para dentro do nosso ecossistema acionar o que for necessário para suprir essa planta e executar o trabalho. Isso já aconteceu de, por exemplo, nós fretarmos um 777, é o maior avião bimotor do mundo,
exclusivamente para fazer uma carga do sudeste para o nordeste do Brasil com 50 toneladas de carga. E a tomada de decisão precisa ser muito rápida, a reação precisa ser muito rápida e tem que ser muito bem orquestrado. E é muito difícil, quando você trabalha numa logística tradicional, uma logística do dia a dia, você prevê tudo isso. Quem é que deixa um Boeing 777 guardado numa prateleira e diz, olha, um dia aqui não tem como. É um recurso impensável de você alocar para essas determinadas situações. A Prestex, ela atua, óbvio que eu estou citando um ponto que é extremamente fora da curva, um Boeing 777. Mas existem situações onde, pô, a gente está aqui, vamos gravar o Log Talks, eu esqueci a fonte do meu notebook e a minha fonte é específica. E eu já estou com tudo pronto, o convidado está aqui, o pessoal de apoio já está todo pronto, como é que eu faço? A Prestex resolve esse tipo de dor também. Então, sempre olhando para o B2B, mas quando eu preciso encurtar esse tempo e fazer com que tudo isso aconteça de uma forma muito menor que o padrão de mercado, é onde a Prestex atenda. No passado, era muito difícil. Por quê? Porque era velado. Quando você falava, pô, mas por que eu tô gastando muitas vezes 20% do meu budget mensal em um transporte? Meu querido, porque esse 20% que você está investindo vai fazer com que você não tenha ruptura em linha e não vai te dar um transtorno e um prejuízo muito maior que poderia ocasionar. Então hoje nós conseguimos falar sobre isso, nós conseguimos nos posicionar a respeito disso e o mercado já consegue entender. A gente vai falar mais à frente, obviamente, muito com o advento da pandemia e principalmente da mudança de comportamento do B2C. Quando o B2C entendeu que ele comprava de uma forma diferente e que ele conseguia ser abastecido de uma forma diferente, isso abriu as portas para que a gente pudesse falar do nosso modelo Ultra Expresso para o mercado B2B. Eu achei muito legal esse termo era um assunto velado dentro da empresa, que parecia um erro interno de estratégia, para hoje ser uma solução, né? É o que você disse. Eu não vou parar... O que custa mais? Né? Você movimentar uma carga ultra expressa, pagando o valor que ela merece, né? Ou você parar toda uma operação para resolver esse único ponto. Então isso é muito legal. E acho que na nossa capacidade humana, a gente não consegue fazer 100% de toda a previsão do negócio. Então a gente tem que sim considerar, e acho que é uma dica bem interessante para as empresas, aí, as grandes empresas, porque as empresas que hoje têm a maturidade para considerar isso dentro do orçamento, colocar esse assunto na mesa, realmente eles estão um passo à frente. E como que as empresas colocam isso no orçamento? Qual a sua dica para não virar um apaga-incêndio? Porque esse não é o papel da Prestex, é uma atuação muito estratégica. Então, qual que é a dica que você traria aqui para as empresas nesse sentido? O primeiro ponto como o Rodrigo muito bem falou, é não tratar isso de uma forma velada. Aquilo que a gente não mede, a gente não consegue melhorar. A gente não consegue atuar em cima daquilo que a gente não tem número. Se você vela, se você inibe que isso venha à mesa, você nunca vai ter real conhecimento do que está acontecendo. Então, o primeiro ponto é dar luz a isso. O quanto vem acontecendo, por que vem acontecendo. É um problema crônico, é um problema de planejamento, é um problema de processo. Uma vez que isso foi identificado e é extremamente pontual, aí sim, você pode tratar de uma forma pontual, você tem ali o seu prestador de confiança, importante que se diga, como é um mercado que ele não é, agora ele começou a ser regulamentado, então é importante que se tenha todas as licenças, que se tenha tudo aquilo que se exige em um parceiro de bid, em uma empresa que hoje presta serviço para uma grande companhia, também para esses serviços pontuais, porque isso infere em risco a todos. Mas nós temos casos, por exemplo, de uma outra multinacional do segmento de healthcare, onde nós trabalhávamos só no emergencial, nós trabalhávamos só quando apagando incêndio, quando dava errado. Em dado momento, nos chamaram e com a seguinte provocação: olha, eu queria tentar estruturar melhor, porque hoje vocês levam só um percentual desse emergencial e a gente consegue uma visibilidade, de novo, que a gente falou antes sobre sistema, sobre tecnologia, o quanto já há alguns anos vem se dando luz a isso e agora o quanto isso muda o jogo. E nós não temos isso em toda a cadeia emergencial. A gente queria tentar entender isso. Nós começamos um piloto e quando se dá a luz a isso no primeiro momento, a primeira reação é: não, mas isso é muito caro. A discrepância de um transporte de rotina, um fracionado, é muito grande. Eu não posso investir tudo isso. Não, então vamos trabalhar os dados, vamos olhar para eles para ver o que acontece. Colocamos eles à mesa
e começamos a trabalhar de forma fracionada. Então pegamos um pedaço desses fornecedores e dessa movimentação e começamos com pilotos. E aí mudando, sempre com trabalho de melhoria contínua, mudando dias de coleta, dias de entrega, forma de entregar a informação, pessoas que administravam essa informação, trazendo ela para a conversa. Isso aos poucos a gente foi construindo um cenário junto a essa indústria, onde ela tinha um lead time Brasil médio de 27 dias, porque ela tinham plantas no norte, nordeste e sudeste. Tinha ali um investimento X em transporte e tinha zero visibilidade. Para hoje, 5 dias, um lead time Brasil. Ela tem visibilidade de toda a cadeia, o que fez com que já há 4 anos nós não tenhamos nenhum emergencial mais com essa empresa. Então, ou seja, ela saiu daquela emergência que se falava para algo muito padronizado, para algo muito controlado, muito previsível. E a conta investimento em transporte caiu. Por que caiu? Porque antes, quando existia aquele volume alto de emergencialidade, nós entrávamos suprindo um transporte que já havia acontecido. Então existia duplicidade em cima disso. Eu contratei lá o Rodrigo para fazer o meu transporte, para fazer a carga. Por algum motivo isso não aconteceu, a Prestex entrava de forma pontual, resolvia aquela dor e saía. Hoje eu não tenho mais aquele primeiro custo. Eu tenho tudo isso muito previsível. E com esse trabalho de melhoria contínua, a gente começou mês a mês a mitigar riscos. Então, se eu tenho esse fornecedor que eu tenho algum tipo de atraso, e esse atraso ele se repete, então vamos mudar esse prazo. Então vamos contratar menos. Um outro save importante que essa indústria teve. O valor alocado de estoque. Existia um estoque de segurança de X milhões, porque caso alguma coisa acontecesse, isso ficava sob responsabilidade da planta. Conforme essa cadeia de transporte ela foi se regularizando, eles foram entendendo que não era necessário deixar todo esse valor investido em transporte. Podia trabalhar melhor com o fornecedor, tinha o valor de transporte já acordado conosco por contrato e um transit time menor. Zero ruptura de linha, todo mundo ganha em cima disso. E nós não ficamos amarrados num modelo engessado. Esse trabalho de melhoria contínua, ele cada vez cresce, porque hoje nós temos informações e sabendo que nós cuidamos de uma parte da logística, tem aí várias partes, como o Rodrigo muito bem falou, que trazem as informações para que a gente possa tratar elas e trabalhar, e aí todo mundo ganha em cima disso. Acho que é mais ou menos por aí. Traz os dados, mede os dados, testa pequeno, rápido, corrige aquilo que está dando errado e aos poucos a gente vai aprimorando. Perfeito. Bom, você está falando de um cenário onde as empresas já se sensibilizaram para que não atuar só apagando incêndio. Agora, toda vez que isso acontece, acaba gerando um estresse, né, Rodrigo? Você acha que uma plataforma robusta conseguiria aliviar um pouco da ansiedade que o cliente acaba tendo para acalmar e organizar melhor esse cenário? Com certeza. Quando a gente fala de software, de plataforma, dentro desse cenário que o Marcelo trouxe, vou trazer um pouquinho da nossa realidade da Infios, né? A gente ainda não falou, mas daqui a pouquinho a gente vai começar a falar de inteligência artificial, né? Que hoje é um assunto que cobre aí todos os setores, todas as indústrias. Hoje, como que funciona essa questão de software? A gente tem, como o Marcelo e como eu disse, a gente tem vários silos dentro ali da cadeia logística, produtos diferentes, softwares diferentes. Então hoje, por exemplo, a gente tem, quando a gente fala, como que os dados, como o Marcelo bem trouxe, né, os dados eles são importantes para alimentar essa operação, como que eu consigo utilizar eles em prol do negócio, né? Então a inteligência artificial é isso. E hoje a gente tem uma estrutura que a gente chama de Archer, que é o Intelligent Supply Chain Execution, que a gente consegue montar uma camada em cima de todos esses silos, de toda essa parte da esteira logística. A gente consegue retroalimentar com dados o que está acontecendo ali em cada parte desse setor. Essa camada ela consegue enxergar a logística como um todo, ela consegue trazer agilidade, dados para tomada de decisão e ela mesmo pode tomar a decisão do negócio. A gente pode programar ela para que ela tome decisões simples do negócio, porque a gente sabe, né, como são praticamente departamentos diferentes, às vezes a esteira para aqui, precisa alguém aqui apertar o botão para que a mercadoria continue. Então hoje, trabalhando numa estrutura inteligente, né, utilizando inteligência artificial com dados em tempo real, a gente consegue programar para que essa própria camada tome as decisões simples
E claro, se tiver uma decisão muito complexa, daí sim ela para que algum humano vai lá, avalie, né, o que está acontecendo e tome uma decisão. Então acho que esse é o futuro. E eu tenho até depois uma pergunta para o Marcelo, que eu não tenho dúvida que a inteligência artificial, de alguma forma, ela vai diminuir, né, esse fogo que acontece dentro das empresas. E depois eu queria entender como que a Prestex enxerga a evolução do trabalho, do produto de vocês, junto com essa inteligência artificial, que meio que vai competir ali, né? Posso falar agora? Eu já devolvo. Vamos deixar com uma chamada para o nosso próximo Bora. episódio, Perfeito. porque este já está chegando ao fim. Queria só que o Marcelo finalizasse aqui, porque assim, nós já entendemos quando que a logística ultra expressa ela entra em cena. Agora, no próximo episódio, nós vamos justamente falar de prontidão e assim, o que você poderia adiantar para a gente? Como se constrói essa capacidade de resposta antes da emergência acontecer. E aí, no próximo episódio, a gente também fala sobre IA. Só para deixar o pessoal curioso, Só para já né? deixar aí uma chamadinha para o próximo. Não, show de bola. Eu acho que o grande ponto é a discussão, é o diálogo, é a conversa. Tudo vem acontecendo muito rápido. Eu não vou falar da spoiler do próximo, mas a minha opinião é justamente o contrário. Depois a gente vai discutir sobre isso. E tudo isso por quê? Porque o conhecimento ele é rápido, ele é instantâneo. Hoje a gente não tem mais aquela dificuldade de buscar o conhecimento. Então não existe mais aquela estrutura hierárquica, aquela dificuldade em tomada de decisão. Microdecisões são tomadas o tempo todo. E isso afeta a tua indústria, vai afetar a tua maneira de produzir, a tua maneira de tomar decisão na empresa. Se você, não é que você... que é de bom tom que você tenha olhar para esse tipo de logística ultra expressa. Se você não tem, você já perdeu e você não sabe. Porque o teu concorrente tem isso, vai ter cada vez mais e você vai ficar para trás do jogo. E hoje, tão bom, o teu produto tem que ser tão bom quanto tão rápido você entrega ele para o mercado. Senão você está fora do jogo. Eu acho que essa é a frase que pode encerrar esse capítulo, né, Vânia? Foi Perfeito. muito, muito bem colocado. Este é o Log Talks, o podcast de logística da Infios. Terminamos o primeiro episódio dessa 7ª temporada. Continuem conosco e até a próxima.